vamos falar um pouco da radiografia, para a gente entrar nesse assunto. Quando a gente faz o programa de rastreamento, a gente faz o ângulo de rotação de tronco, que é pelo escoliômetro. Quando eu vou passando o escoliômetro e encontro um ângulo de 7 ou maior que 7, eu faço a radiografia, tá? Se vocês quiserem a referência, tem aí. Tudo que eu vou ensinar para vocês está nesse artigo do Panchi Matia de 2015. Ele ensina exatamente esse passo a passo, o meu tem um pouco a mais, mas exatamente esse passo a passo de como a gente acha as vértebras limites, a vértebra apical e assim por diante, tá? Se eu acho o ângulo de Cobb, tá? O ângulo de Cobb, e eu consigo também entender o sinal de Risser, eu consigo ter uma coisa chamada fator de progressão. Eu consigo estimar o quanto que esse meu paciente tende a progredir ou não, tá? Então, aqui é só para vocês terem aí a definição do que é o ângulo de Cobb, tá? Que ela é uma curvatura no plano frontal, na radiografia AP ou PA, limitada pela vértebra limite superior e inferior para a tomada do ângulo de Cobb. A Scoliosis Research Society sugere um diagnóstico de ângulo de Cobb quando for acima de 10 graus. Só a definição para vocês terem bonitinho aí, tá? Eu vou mostrar para vocês que existem algumas classificações, tá? Essa é uma classificação chamada classificação de Lenk. Lenk é uma classificação basicamente médica. Por quê? Porque eles classificam o tipo da curva para saber quais são as vértebras que eles vão fazer artrodese na cirurgia. Então, é muito utilizada para cirurgião, tá? Eu coloquei aqui para vocês, tem lá, você vai vendo qual que é a 1, a 2, a 3, eles mostram exatamente como é feito. Isso é só uma questão de conhecimento, porque às vezes vem um médico e fala, olha, mas seu paciente é Lenk 2. E aí você olha e vê o que é que ele está dizendo. Não é uma classificação que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Outra classificação que existe é do Schott, que ele separa em 3 curvas e 4 curvas, que lembra que eu falei que as 3 curvas, o quadril vai para o mesmo lado da lombar, e 4 curvas, o quadril vai para um lado, a lombar vai para o outro, a torácica vai para o outro. Seriam 4 curvas, tá? Isso aqui é muito importante para a gente escolher o modelo do colete, tá? Então, de acordo com cada curva, a gente já tem estipulado na literatura qual seria um colete ideal para aquele paciente. Se ele é mais comprido na pelve, se ele não é, se ele é pequeno, se ele é grande, como se fosse uma roupa lá que eu dei o exemplo. Tal. A gente não utiliza muito para a nossa classificação. O que a gente utiliza mesmo é a mais antiga, é a do King. Que eu tenho uma torácica direita, uma lombar à esquerda, uma toracolombar, né? É o termo que a gente mais utiliza, é o que a gente vai conversar aqui durante o curso, tá bom? Se ela é uma curva dupla, se ela é em S, se ela é em C, é o básico, que eu acho que é o mais simples. Eu vou facilitar as coisas para a vida de vocês, tá? Vamos falar um pouco do Risser, tá? O Risser é muito importante. Vocês me perguntaram, o que é esse tal de Risser? Então, o Risser é o seguinte, é uma calcificação que acontece na crista ilíaca, tá? A partir do momento que o adolescente vai crescendo, vai formando aquele osso, esse osso vai ficando poroso, tá? E ele vai calcificando essa crista ilíaca. Então, ela vai calcificando mesmo, ela vai formando algo mais poroso. Então, o que a gente faz, né? A gente tem a crista ilíaca, tá? A gente divide a crista ilíaca em 3, na verdade, a gente faz 3 riscos para dividir em 4 partes, tá? Quando eu tenho... Depois eu vou falar o que é o Risser 0, tá? O Risser 0 nem começou a calcificar aqui. O Risser 1 calcificou até 25%, tá? 25%. É o Risser 1, tá? Até 50%, 2, tá? Até 75%, Risser 3. Tá? Até 100%, então antes do 100%, 4.
E quando completo 100%, 5, tá? Quando terminar o crescimento, a chance de progressão é consideravelmente menor e consideravelmente esse paciente também vai parar de crescer, em centímetro mesmo, tá? Pode falar. Radiografia. Na nossa radiografia panorâmica, a gente já vai ver a crista ilíaca e nela mesmo a gente já pede. Sim, é por isso que você está aprendendo hoje. Tá? A gente vai, de fato, por isso que eu não peço a radiografia da mão. Radiografia da mão existe uma classificação também, só que eu não vou submeter o meu paciente a um outro exame radiológico, me submeter a mais radiação, uma vez que numa mesma radiografia eu já consigo ver. Tá? Então a gente não indica, porque eu não vou submeter mais uma radiação. Esse paciente eu sei que tem malefício. Tá? Quando tem paciente que é tão criterioso que ele chega e fala assim: nossa, eu li na internet que o meu filho vai ter tantos dias a menos de vida cada radiografia que ele faz. Existem essas coisas, tá? Mas não dá pra gente a gente precisa fazer o menor risco-benefício possível, tá? Então eu não vou expor ao máximo de radiação, sendo que eu posso evitar, tá? Então, vamos lá. Risser 0 sem calcificação, e você vai diferenciar o 0 do 5, principalmente pelo estado clínico do paciente. Pela idade, pela menstruação, pelos pubianos, pelos axilares. Menino não menstrua, mas tem sinais de puberdade, tá? Risser 1, até 25%, você vê o tamanho da crista, divide ela em 3 partes, se 25% dela começar a ser mais branquinho, Risser 1. De 25% a 50%, 2. Risser 3, de 50% a 75%, coincide com mamas bem desenvolvidas, com pelos pubianos de forma triangular, axilares e já faciais. Tá? E uma menarca próxima a 2 anos, antes de 2 anos. Tá? Risser 4, de 75% a 100%, então até 100%, 99% é Risser 4. 98 é Risser 4, tá? E Risser 5 tem o fechamento completo da apófise. O osso fica duro, poroso, não cresce mais. E aí, o cenário é melhor, tá? Coloquei aqui uma coisa do Risser 0, é bem interessante. Você não vai ver isso quase em literatura nenhuma, tá? O que é o Risser 0? Risser 0, antes de começar a formar a crista ilíaca, começa a formar uma sutura que a gente tem na cabeça do fêmur, tá? Então, a gente consegue ver, muito claramente essa sutura num Risser 0, tá? Deu para ver? Quando eu tenho um Risser 1, isso já se fechou. Ou seja, olhei uma menina de 10 anos que ainda tem a sutura, ela ainda vai demorar para ser Risser 1. O caminho é bem trash, tá? É bem difícil. Você entendeu? Ela vai primeiro formar o fêmur para depois formar a crista ilíaca. Aqui é na cabeça mesmo, né? Porque o colo está aqui, Então é na cabeça mesmo. No meio da cabeça do fêmur, tá? O Risser 1 já tem isso, tá? Então aqui, vou falar, só para vocês entenderem, isso aqui é um modelo de computador, didático. Não é uma pessoa que tem tudo isso, tá? Então por que é didático? Porque aqui, tem o 0 para mostrar o que é o 0, tá? Desse lado já mostrou como é depois, tá? É didático, é feito no computador para ensinar. Não existe uma pessoa que tem o 0 e ali o 2 e o 5, não existe, tá? Deu para entender isso? É só didático. Então o 0 tem a sutura, o 1, começou a ficar esbranquiçado até 25%, o 2 até 50%, o 3 até 75%, o 4 até 100%, e o 5, olha que bonito como é, esbranquiçado, tá? Firme, duro. Não é diferente esse aqui, que tá meio molenga, desse que tá forte, duro? Isso aqui, entendeu que são duas pessoas diferentes? Eles só fizeram no computador, tá? Deu para entender a diferença? Então,
Então, olha o 0 para o 1, ó, do fêmur. Olha um Risser 1, 2, 3, 4, de um 5, que é bem firme e poroso. Tá? Então, essa é a diferenciação do Risser. Isso é fundamental. Se eu tenho o Risser, eu consigo saber o fator de progressão, consigo saber o crescimento, consigo saber quanto tempo vai usar o colete, se vai parar de usar o colete ou não, quanto tempo dura o meu tratamento. Tá? É fundamental. Vamos aqui mais um desses aqui, ó. Risser 0, tá? Olha aqui, ó. Risser 0, olha a sutura, deu para ver? Olha o 1 aqui, ó, já formou, ó, já não tem mais a sutura igual tem aqui, ó. Tá? E daí dá para ver aqui, ó, só um pedacinho nesse cantinho aqui, ó. Só um pedacinho nesse cantinho aqui, ó. É um branquinho assim, desse tamanho. Em todos os outros o fêmur tá fechado, ó. Só aqui que tem um buraquinho, uma faixa preta no branco, tá? Ó, aqui, ó. Dá pra ver? Beleza. Olha o Risser 1, ó. Só um pedacinho, ó. Tá? Só um pedacinho, ó. Risser 1. Olha o Risser 2, ó. Eu já vejo até aqui, ó. Ó. Até aqui. Deu pra ver? Mais ou menos 50%. Risser 3. Olha só. Dá pra ver uma marca preta dentro? Ó, tá até aqui mais ou menos essa marca preta, ó. Esse espaço ainda não formou. Ó, esse espaço ainda não formou, só tá aqui, ó. Ó. Risser 4. Olha só. Eu tenho praticamente tudo formado, mas ó, tem um pretinho no branco. Tem ainda um enegrecido, branco, preto, branco. Então não formou tudo ainda, tá? E um Risser 5 bem formadão, ó. Bem formado, tá? É o, assim, eu vou ver o quanto de branco tem, se já foi 25, 50, 75 e 100, tá? Beleza. Então, vamos lá. Quanto seria o Risser desse paciente? Não tem uma ordem específica. Didaticamente, eu fui fazendo aquele caminho, mas às vezes tá no meio, às vezes está num canto. Então, você vai ver proporcionalmente quanto está formado. Quanto? Mas tá mais para 4, ó. Só falta um pedacinho aqui no cantinho e nesse cantinho aqui, ó. Ó, praticamente tá tudo. Você vê que ela tá muito enfesada, essa pessoa. Praticamente tudo eu falo com o Risser 4, tá bom? Vou fazer umas brincadeiras aí. Se eu tenho o Risser e eu tenho o COB, eu consigo saber o fator de progressão. Vamos fazer umas brincadeiras? Vai lá. Uma paciente com 16 anos, faz a conta aí. 16 anos. Risser 4. E uma curva de 15 graus. Aí você faz a fórmula. COB menos 3 vezes o Risser dividido pela idade. Vocês vão excluir isso da cabeça de vocês. Observação, fisioterapia e colete. Porque isso a gente tem que sincronizar com o consenso. Lembra? De 10 a 25 fisioterapia, de 25 a 50 colete, fisioterapia, acima de 50 cirurgia. Quanto foi o fator de progressão dessa paciente? 0,18. Ou seja, é bem menos que 1,4. Bandeira verde. Escreve aí assim, ó. Aqui, bandeira verde, bandeira amarela e bandeira vermelha. É para você saber qual é o caminho do tratamento seu. Tá? Outro paciente, 50 graus, 11 anos, Risser 1. E aí? Matemática nunca é o nosso forte. 4. Bandeira vermelha. Tem mais de 60% de chance de progressão. E o caminho nosso é terrível. Tá? Terrível.
Beleza? Beleza. Vamos que vamos. O que é importante a gente ver numa radiografia? Sempre é importante a gente ver uma radiografia, duas posições, duas incidências. Porque senão pode acontecer isso aqui. Tá? Eu olho só de um lado e aí eu consigo saber o que está acontecendo. Tá? Então, a gente sempre vai pedir uma radiografia em AP e perfil. Em perfil, o que acontece? Eu vou conseguir ver como estão as curvas fisiológicas, beleza? O que tem as curvas fisiológicas? O quão fácil, a curva fisiológica é muito mais fácil. Por que ela é mais fácil? Porque eu já tenho pré-estipulado as vértebras que eu vou traçar, tá? Eu não falei para vocês que uma radiografia de uma escoliose de frente, né, de AP, ela é altamente variável? Tem gente que começa em T1, outra em T2, outra em T3. Você vai ver qual é a vértebra limite, não é certo? Não é isso que a gente vai ver? Vou ver o tamanho da curva, a gente vai aprender isso. No plano sagital, a gente já tem as vértebras específicas. Por quê? Torácica eu vou avaliar torácica e lombar eu vou avaliar lombar. Não é óbvio? Tá? Então vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho a cabeça do paciente aqui, ó. Tá? Aqui está o sacro. Eu já tenho estipulado as vértebras que eu vou traçar. Tá? Ou é T2 ou T3. Por que a literatura fala isso? Porque às vezes o ombro fica na frente do paciente. E aí eu não consigo visualizar uma, eu faço na de baixo. Então você tem essa margem de erro aí, vamos falar assim. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que traçar a parte de cima de T2 ou T3 e a parte de baixo de T12. Tá? De T12. Isso aqui vai me dar um ângulo lá na frente, tá? Ou aqui, tá? Então, eu quero ver a cifose torácica, eu vou avaliar a torácica. Sempre o platô superior da de cima e o platô inferior da de baixo. Pensa comigo. Eu preciso saber o meu tamanho. Se eu medir do meu queixo o dorso do meu pé, vai ser o meu tamanho? Óbvio que não. Então, para eu saber o tamanho do ângulo, eu tenho que pegar na parte de cima da vértebra de cima e na parte de baixo da vértebra de baixo. Tá? Isso é muito comum os médicos errarem na hora de medir. Você pega o platô errado e daí isso dá diferença. Tá? Então, por isso que a gente vai seguir um padrãozinho nosso aqui, bem legal. Qual é o padrão de normalidade da cifose? Próximo, a 45 graus. Tá bom? 45 graus. Normalidade. Tá? E a lombar? Como que eu faço? Eu vou pegar o platô superior de L1 e a base do sacro. Tá? Que é S1. Tá? Qual é o padrão de normalidade daqui? 50 graus. Ok? Medir isso, vou ensinar o mais difícil, que é o ângulo de Cobb. Isso aqui é fácil, que já está estipulado qual é. Aqui é o platô superior de L1 com a base do sacro. Aqui, ó, vai estar, aqui, ó, base do sacro com L1. Vai dar quanto é a lordose, tá? O padrão de normalidade é de 50 graus, tá? Tem uma variação aí, até em algumas literaturas, até em 10 graus, tá? Eu gosto de falar em 5. 5 eu acho bom. 5 para mais, 5 para menos, tá ali perto. 10 eu acho muito. Então vamos lá, nós vamos começar então com a radiografia, mas inicialmente vamos começar com o sinal do Risser, tá? Que indica o crescimento ósseo, ok? Então o que a gente tem que fazer?
vai crescendo, vai fundindo, vai ficando cada vez mais poroso, mais duro, a crista ilíaca do paciente. Quanto a gente vai crescendo, o osso vai ficando mais poroso e a gente vê um percentual desse crescimento. Isso chama sinal do Risser, ok? Então, o que a gente deve fazer? A gente deve dividir a crista ilíaca em 4 partes, ok? Então, aqui eu vou dividir no meio, vou dividir uma parte e dividir em outra parte. Se eu fizer 3 riscos, divido em 4. 1, 2, 3, 4 partes. O que quer dizer isso? Se o crescimento acontecer em 25% até 25%, isso a gente chama de Risser 1. Até 50%, Risser 2. Até 75%, Risser 3. Até 100%, ou seja, 99% seria Risser 4. E quando você termina o seu crescimento, a parte óssea, o crescimento ósseo, a gente chama de Risser 5. Quando para o crescimento, diminui a chance de progredir a escoliose. Então, para você ver como é importante essa radiografia. Tá ok? Então, eu poderia fazer isso dos dois lados, tá? Tanto aqui quanto aqui. Eu vou marcar aqui para vocês até onde a gente consegue ver esse crescimento, ó. Então, olha só, nesse pedacinho aqui, ó, nesse final ainda não está totalmente fechado, né? Ó, aqui também não. Então, ó, mais ou menos nessa parte até aqui essa beiradinha, ok? Aqui é a mesma coisa, ó, até aqui a beiradinha, considerando que ainda não aconteceu essa formação completa desse lado, tá? Então, se eu for fazer uma classificação, ó, aqui está menos de 25%, aqui 25%, então, olha, Risser 1 ela já é, Risser 2 ela já é, ó, metade desse com metade desse, muito possivelmente Risser 2. Nessa crista está próximo a 2 e nessa crista está menor do que 2. Então, eu marcaria de 1 para 2, tá? Por que é isso? Isso aqui corresponde a aproximadamente 50% desse tamanho e desse aqui um pouco menos de 50%, né? Ainda seria Risser 1. Então, ela está entre o Risser 1 e 2, tá? Mais próximo a 2. A gente pode fazer essa diferenciação entre 1 e 2 quando você ficar um pouco na dúvida e quando a gente encontra essa diferença entre os lados, ok? Você pode colocar aí um maior valor, mas isso ainda indica que ela tem, imagina, numa classificação de 5, ela só tem aí próximo a, né, se a gente for dividir isso, menor que 50%. Então, ela ainda tem um fator, ela ainda tem muito tempo de crescimento, tá? Imagina, 3 fatores ainda para crescer, ok? Vamos lá? Então, agora a gente vai para o ângulo de Cobb, tá? O ângulo de Cobb. Então, o primeiro estágio da nossa avaliação do ângulo de Cobb, alinhamento crânio-sacral. Como eu faço o alinhamento crânio-sacral? Eu quero saber o alinhamento entre o crânio e o sacro. Eu vou precisar de algumas coisas, dessas réguas, tá? Uma régua de 90 graus. Você pode usar o seu goniômetro perfeitamente, que também tem essa régua de 90 graus. Uma régua, um transferidor, tá? O goniômetro resolveria todos esses problemas. Mas eu gosto sempre de ter essa outra kit, porque é bem baratinho e bem fácil, ok? O que é importante? Por onde a gente começa? A gente precisa desenhar a articulação sacroiliaca. Olha aqui, ó, como ela ficou bem nítida aqui, ó. Ok? Tá? Ok? O que eu preciso nessa articulação sacroiliaca aqui? Eu preciso encontrar uma área de bastante congruência, que elas estão muito parecidas. Então, eu vou marcar um ponto aqui e um ponto aqui, ó. Por que eu preciso marcar esses 2 pontos? Porque eu quero encontrar a metade dessa distância, tá? Então, eu venho com a minha régua, qualquer régua,
eu vou encontrar a metade dessa distância. Ó. 0, aqui está dando 37 milímetros, 36 milímetros. Tá? Metade de 36 é 18. Então, eu acho e clico e marco aqui o meu 18. Tá? A metade de 36. Por que eu preciso saber esse ponto médio? Porque o ponto médio do sacro eu vou tentar ligar com o crânio. E se isso estiver alinhado, o paciente está alinhado. Se ele estiver desalinhado, a gente vai chamar isso de balanço. Quais são as opções? Alinhado, balanço à direita ou balanço à esquerda. Tá ok? Para isso eu preciso de uma régua de 90 graus. Tá? Ó, essa régua tem 90 graus. Ou o goniômetro, que também tem 90 graus. Ó. Ele é bem quadradinho. Então você pode usar o seu goniômetro. Ok? Eu vou usar essa régua que eu acho um pouco mais fácil. Ela é um pouco maior. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a minha régua na parte de baixo da radiografia. A radiografia ela já é sempre calibrada para ela ficar alinhada. Nenhuma radiografia impressa torta. Então você pode usar como referência. Ok? Então a linha de baixo vai estar nessa borda inferior da radiografia e a parte lateral da minha régua vai estar naquele ponto que é a metade da sacroiliaca. Tá ok? Então eu venho e traço essa linha. Ó. Traço mesmo. Pego uma outra régua para ficar maior, mais fácil. Ok? Continuo aqui só porque faltou um pedacinho. Ok? Aí, de fato, eu consegui pegar. Se eu for olhar essa radiografia até onde eu encontrei, ela está alinhada. Tá? Ela não está desalinhada, ela está em alinhamento. Tá? Eu marcaria que ela está alinhada nessas 3 opções. Por que eu preciso dessa linha? Porque essa linha é base para eu fazer a segunda parte da sua avaliação, que é encontrar a vértebra apical, o ápice da curva, a vértebra mais distante da linha média. Essa é a definição. Vértebra apical é a vértebra mais distante da linha média. Ok? Então eu pego a minha régua, ok? Qualquer régua. Eu vou de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Qual foi a última vértebra que estava mais distante? Olha, foi essa aqui, ó. Ok? Eu vou desenhá-la. Ok? Essa é a vértebra mais distante. L5, L4, neste caso é a L3. Ok? Eu vou fazer uma classificação. Terceira parte. Classificação Nash e Moe. Nash e Moe é uma classificação para verificar a rotação da vértebra, a rotação dos pedículos. Ok? Qual é a vértebra que mais roda? É a vértebra que está mais distante da linha média. É ela que a gente vai medir. Tá ok? Essa rotação. Como eu faço a rotação do Nash e Moe, essa classificação? Eu preciso mensurar o tamanho da vértebra. Então, no meu caso aqui, ó, essa vértebra tem 2 centímetros. Eu marco 1 centímetro, tá? Marco lá em cima também, aqui em cima deu um pouquinho menos, 1,8 eu marco 9. Traço a metade desse caminho, tá? Pode ser pontilhado assim, ok? Ó, tracei a metade. Eu pego a linha, a parte de fora da vértebra, da convexidade, ok? E divido isso em 3 partes. Lembra que eram 2 centímetros? Aqui vai ser 1 centímetro, eu marco o 3 e o 6, é alguma coisinha, né? Metade de 1, tá? Lá em cima a mesma coisa, marco 3 e marco 6, alguma coisinha, ok? Seria 33, 33, né? E aí eu faço o pontilhado entre esses pontos. 1 e 2. Ok? Então, eu peguei a vértebra, dividi ela na metade.
o lado de fora da convexidade da curva, né? O lado de fora da curva, eu vou dividir em 3 partes. Eu divido em 2, faço 2 riscos, dividindo em 3 partes. E aí eu tenho que classificar. O que é o Nash-Moe? Se ele está, esse pedículo está apontado para frente, os 2 pedículos, isso aqui, né, seria esse Nash-Moe 0. Ele começou a girar, isso foi passando, Nash-Moe 1. Entrou no outro quadrante, 2. Passou 3. E se ele passar da linha média, quase 90 graus, isso aí seria Nash-Moe 4. Ok? Essa seria a classificação do Nash-Moe. Ok? Então vamos lá. O que eu preciso ver? Aonde está aqui o meu pedículo? Olha só ele aqui, ó, bem fácil de observar. Tá? Olha na vértebra de cima, eu vou desenhar para vocês. Ó. Bem fácil. Olha na outra, vai rodando menos. Tá? Ó. Ok? Olha esse aqui, ó. Esse a gente vê perfeitamente os dois, ó. Ok? Então vai rodando menos. Tá ok? Então vamos lá. 0, se ele estivesse aqui no lado de fora. 1, se ele estivesse no primeiro quadrante. 2, como ele está? 2. Nesse próximo quadrante, 3. E passou da linha média, 4. Então eu vou marcar aqui, ó. Nash e Moe 2, ok? Nash-Moe 2. Beleza. Próximo passo. Encontrar as vértebras limite inferior e superior. São 2 vértebras. Então, a vértebra limite superior, encontrar a vértebra limite inferior. O que eu tenho que fazer? Colocar a minha régua na parte, quando eu for fazer o superior, na parte do platô superior. Ok? Então vamos lá, primeiro para cima. Eu saí da minha vértebra apical e eu subo. 1. Começou a inclinar? Um pouquinho. Começou a inclinar mais? Começou a inclinar mais. E o próximo? Voltou. Começou a inclinar menos. Então a vértebra limite é a vértebra que mais inclina e que ela direciona, o termo é convergir, direciona, converge para o centro do ângulo, tá? Direciona. Então, olha só, vou de novo. Ó, inclinou 1, aqui até tá mais alinhadinha. Inclinou mais, ok? Olha a minha régua. Inclinou menos, ela volta. Essa aqui, ó, foi a que mais inclinou, essa ela volta, ok? Então, eu vou riscar no platô superior da vértebra superior a vértebra que mais inclinou. Ok? Porque olha só, essa está aqui, a hora que eu faço isso, essa volta. E essa também é menos. É a que mais inclina. Ok? Vamos para a vértebra limite inferior. No platô inferior. Tá? Saí do platô inferior, fui para baixo. 1. L4, inclina, inclina. Direciona para o meio? Direciona. Vamos ver L5? Volta. Olha lá. Então, é L4 mesmo. Tá? A vértebra que mais inclina é L4. Traça no platô inferior, lembra? Platô inferior da vértebra limite inferior. Platô superior da vértebra limite superior. Mas olha o que aconteceu aqui no meu raio-x. Se eu fosse continuar, eu riscaria a mesa. Acabou a folha, acabou a radiografia. Como eu faço? Tá? Esse ângulo, se eu encontrasse ele, ó, ele seria isso, ó. Aqui e aqui, ó. Ó, seria esse o meu ângulo, ok? Só que eu precisaria riscar a folha. E não é possível. Então eu tenho que fazer, por isso que eu preciso de uma régua de 90 graus. Eu preciso fazer duas linhas perpendiculares de 90 graus para elas se juntarem e eu fazer uma transposição desse ângulo. Ok? Então como eu faço isso? Eu posiciono a parte da minha régua em cima, tá? Ó, em cima.
e traço uma linha de 90 graus. Então, isso aqui, ó, é uma linha de 90 graus, ok? Vou repetir a mesma coisa embaixo. Traço uma régua, ó, alinhado e... Vou fazer até um pouquinho mais longe. Aí elas se cruzam. O mesmo ângulo que seria esse que estaria fora da mesa está aqui, ok? E aí eu vou fazer esse alinhamento, ó. Coloco aqui, ok? Ótimo. Opa. Com o transferidor e vejo qual foi o grau da escoliose. Tá? Ó, ela tem uma curva pequena, deu 17 graus, tá? Eu poderia pegar o meu goniômetro, colocar o ponto do goniômetro na intersecção das duas linhas, ok? E também com o goniômetro eu tenho que colocar o eixo móvel, né, nos dois pontos. Olha lá, o mesmo valor. Se a gente seguir aqui, ó, aí, 17 graus, ok? O mesmo valor, ok? Se ela tivesse uma curva em cima, eu avaliaria em cima também, tá? A gente pode avaliar também isso no segundo momento, ok? Eu vou avaliar agora algo diferente, que é o ângulo de Cobb na vista lateral, ok? Então, quando tem duas curvas, você precisa fazer as duas angulações, tá? Então, como que é o ângulo de Cobb da vista lateral, tanto da lordose quanto da cifose? Qual é a diferença? A diferença é que a ciência já mostra para a gente quais vértebras eu preciso avaliar. Então, quais são elas? Serão a base de S1 com a parte superior de L1, tá? Para ver a lordose lombar. Então, vamos lá. Ó, a base do sacro, eu traço a parte superior da base do sacro. E aí, eu vou L5, L4, L3, L2, L1, tá? L1 está aqui em cima. Eu vou traçar a linha em cima. Aqui aconteceu a mesma coisa, elas não se encontram. Então, mais uma vez, perpendicular, 90 graus, a parte de baixo, a mesma coisa, 90 graus, ok? E aqui apareceu esta angulação, tá? Já vai direto. Gosto bastante do transferidor porque ele já vai me dando um valor direto. Essa pontinha fica no ponto e ela tem 52 graus. Está dentro da normalidade, tá? 52 graus. O padrão de normalidade é por volta de 50 mesmo, tá? 45, 50 graus, tá legal da lordose, ok? Agora eu vou fazer a torácica também. Eu já te falo qual é a vértebra que você tem que fazer. Lógico que base de T12, tá? E eu vou pegar lá em cima. A gente normalmente pega ou T2 ou T3. Por quê? Porque às vezes tem alguns movimentos que na radiografia pede do braço, do húmero ficar para frente, para ver a coluna, e aí fica aparecendo o ombro, então você não consegue saber qual direito. Então, qualquer uma dessas duas vértebras, o valor é muito aproximado, tá? Então, eu vou lá, ó. Primeiro, base de T12, tá? Base platô inferior, porque é a parte de baixo, né, de T12. E aí eu subo 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ó, eu consigo pegar
pegar tanto faz, ou a 3 ou a 2. A 2 é um pouquinho mais inclinada, então eu vou pegar ela, tá? T2 ou 3, tá? Ou 3. Então, para eu também não aparecer na outra, eu vou fazer duas retas perpendiculares, ok? 90 graus, e aqui a mesma coisa. 90 graus. Vamos ver qual foi o valor dessa. A hora que eu aproximo a régua aqui, eu consigo saber 32 graus, tá? 32 graus na torácica é diminuída, é retificação, porque o padrão é próximo a 45 graus. Okay? Então, ela tem uma retificação na torácica e uma boa lordose lombar. Vamos fazer também a torácica do COBS, ok? A parte de cima. Vai ser uma curva muito pequena, mas é legal até para vocês terem aqui toda essa conclusão, tá bom? Vou fazer a mesma coisa, vou achar a vértebra apical, a que está mais distante da linha média. Você vê que são várias, é quase o disco, mas ainda é esta aqui, ó, esse cantinho dessa vértebra, ok? Ela é o meu limite, ok? O Nash-Moll dela, ó, praticamente não tem rotação, muito pequena, tá? Muito pequena. Então já está dividido na linha média, eu vou só achar o tamanho, tá? Exatamente, está dividido na metade, vou dividir em duas partes, tá? Ó, o Nash-Moll desse está no primeiro quadrante, então é 1, tá? Nash-Moll 1. Lá embaixo era 2, então ela tem mais rotação embaixo que em cima, mais curva também, tá? Saí do platô superior e vamos subindo. Acho que vamos descendo que é melhor, tem mais curva. Desceu, platô inferior, 1, começou a inclinar. 2, já voltou, tá? Vamos ver a outra. 3, parece que começou a inclinar mais aqui, viu? Vamos de novo? Ó, 1, inclinou. 2, não, começou a inclinar mais um pouquinho mesmo. 3, voltou. Ótimo. A que mais inclina foi essa aqui, ó. Foi a de cima. Vou mais uma vez, tá? Porque elas estão muito parecidas, confunde um pouquinho. 1, inclinou. Vamos ver a outra. Inclinou um pouquinho mais. Vamos ver a outra. Menos mesmo. Então, é a de cima que é a vértebra que mais inclina, que seria a vértebra limite inferior, ok? É muito comum a gente ter essas dúvidas quando elas são parecidas, a gente vai, volta, até a gente ver qual é a melhor, tá bom? Não se preocupe, mas seguindo esse padrão, dificilmente você vai errar. Vamos lá na de cima. Primeira, começou a inclinar. Segunda, inclinou mais. Terceira, achei que estavam bem paralelas essas duas. A de cima está um pouquinho mais, a outra volta. Eu vou pegar a de cima, que foi a mais longe e a que estava mais inclinadinha. Ótimo. Maravilha. Ok? Para eu também não passar a linha de lá, vamos fazer aí. Ótimo. Uma perpendicular e a outra também perpendicular, e aí a gente vai saber qual foi a angulação. Vou lá no meio, no ponto, olha lá. A curva de baixo tem 11 graus, de cima tem 11 graus. Então ela é muito pequenininha, ok? Mas a gente fez aqui para vocês a avaliação completa dessa radiografia. O Risser a gente preferiu fazer na outra, porque ela tinha, alguém tinha pedido, o médico tinha pedido para ela ter duas radiografias. Eu normalmente não gosto. Eu acredito que ela pediu, o médico pediu novamente, porque nessa radiografia está muito ruim de ver o sinal do Risser. Então ele teve que pedir mais um. Mas o que eu aconselho vocês, pedirem só uma dessa, e aí já tem o quadril, já tem a cristelíaca, e a gente já consegue avaliar a cristelíaca. Tá bom? Então, fazendo um panorama dessa paciente. Ela tem uma torácica muito pequena, quase não tem escoliose, acima de 10, né? Então, ela tem 11 graus. Por isso que a gente nem ia avaliar, mas resolvemos avaliar.
Embaixo, 17 graus, tá? E ela tem no Nashimol 2. Então, ela tem uma rotação importantinha embaixo, tá? Vamos lá. Na torácica, ela tem retificação, 32 graus. E na lombar, ela tem uma boa lordose fisiológica. Ok? Então, resumindo, ela também está alinhada, não está em balanço nem para a direita nem para a esquerda. Uma adolescente com 17 graus, a indicação seria exercícios científicos. Por quê? Porque ela ainda está na fase de crescimento, mas ela está abaixo de 25 graus, que seria indicação de uso de colete. Ok? Se ela fizer um bom trabalho de exercício, a gente vai evitar, como eu mostrei nos estudos, a gente vai evitar que ela use o colete e que ela progrida. Ok? Que ela progrida. Muito bom. Eu posso fazer a classificação do fator de progressão agora com ela, tá? Por quê? Porque eu tenho o sinal do Richter e tenho o tamanho da curva. O fator de progressão dela, ela tem 13 anos, então seria fator de progressão. A curva seria 17 graus menos 3 vezes o sinal do Richter, que é 2, então 3 vezes 2, 6, então 17 menos 6, 11, dividido pela idade, que é 13 anos. Ela tem 0,84. 0,84. Lembre-se, até 1,4 a gente chama de sinal verde. De 1,4 a 1,65, sinal amarelo. Acima de 1,65, sinal vermelho. Então, o fator de progressão dela é pequeno. As chances de ela chegou na hora certa para o tratamento. As chances de dar certo muito pessoal, grande. tudo bem? Então, eu vou ensinar para vocês uma forma rápida, fácil e muito objetiva e validada, que se vocês quiserem, depois vocês podem baixar o artigo que eles fizeram aí utilizando o escolhômetro para medir a radiografia. Então, você vai demorar 5 minutos para você medir uma radiografia, tá bom? Essa é uma radiografia que acabou de chegar aqui no nosso consultório, então nós vamos medir aqui para vocês, tá bom? Então, o que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é encontrar qual é a vértebra apical, certo? A vértebra que está mais longe da linha média. Ó, no caso, a que está mais longe da linha média é essa aqui, ó. 5, 4, 3, 2, é a L1, tá bom? E aí, você coloca o seu escolhômetro na L1, que é a vértebra apical, e você vai subindo para a gente encontrar a vértebra limite superior. Ó, você tem que colocar bem em cima do platô superior, ó, começou a inclinar, deu 6 graus aqui, ó, essa aqui, ó, inclinou um pouquinho mais, tá, ó, bem, deu perto de 8 graus, tá bom? A de cima já volta, então não é exatamente, guarda esse número, 8 graus. Aí, eu peguei a L1, vou no platô inferior de L1 e vou descendo, ó. Ela começou a inclinar, foi para quase 9 graus e começou a inclinar ainda, ó, aqui ainda mais, tá? Perto de 14 graus, entre 14 e 15, vamos colocar 15 graus. E depois já começou a voltar. Então, 14, tá? Que foi da vértebra de baixo, mais 8 da vértebra de cima. Então, nós temos 22 graus de angulação do ângulo de Cobb dessa curva lombar, tá bom? Eu vou fazer agora eu vou fazer isso na régua, porque isso tem que dar muito parecidamente aqui com a régua, tá bom? Agora eu vou fazer o caminho todo inteiro aqui de achar a vértebra apical, tá? Vou achar o alinhamento crânio-sacral aqui desse paciente, tá? Maravilha. Vou traçar esse alinhamento desse paciente, ok? Beleza. Então, você viu que eu demorei muito menos aí que 5 minutos para medir essa curvatura. Vou fazer a mesma coisa, tá? Achar a vértebra apical, que eu já vi aqui que é L1, e vou subir, ó,
aqui mais inclina, aqui mais inclina, tá? Ó, bem no platô superior, bem certinho, tracei a linha de cima, e aí eu vou na de baixo, ó. Desci, ó, platô, aqui mais inclina, né? Era essa, a apical, inclinou mais, e essa inclinou mais ainda, ok? Ó lá, ó, que mais inclinou. Isso, que era essa aqui, tá bom? A de baixo já volta um pouco, então, que mais inclinou foi essa aqui. Vou traçar o alinhamento, e aí eu vou fazer uma perpendicular de 90 graus para cá, uma perpendicular de 90 graus para cá. Opa, deu uma mexidinha, que eu não estou muito ergonômico aqui para vocês poderem ver, né? Então vamos lá, vamos ver quantos graus deu aqui, ó. Tá? Olha lá, ó. Na medida aqui deu 24 graus, deu um pouquinho a mais, tá? Mas até 2 graus tá dentro aí da margem de erro, tá bom? Então eu medi 22 lá, aqui eu medi 24, porque 2 graus nada mais é do que um pouquinho para cá ou para cá, mas isso é validado, tá? Vocês podem usar isso na prática clínica de vocês. Um grande abraço, fica a minha dica aqui para vocês.